padaria, uma escola ou um restaurante como este, montado por dois ex-imigrantes que vieram de Londres. Abrir um negócio aqui no Brasil está nos planos de muitos brasileiros que estão no exterior. Mas o que é preciso para que esse sonho se torne realidade? Como evitar que as economias reunidas com tanto esforço se evaporem? Onde estão as melhores oportunidades de negócios? As dicas você confere agora no Brasileiros no Mundo. Os especialistas afirmam: o momento é propício para se começar um negócio no Brasil. A economia vai bem e existe facilidade de crédito. Um estudo do Sebrae mostra que em 2010, as micro e pequenas empresas responderam por 99% das empresas no Brasil. São mais de 6 milhões de estabelecimentos. Esses números fazem com que o país seja visto como o mais empreendedor do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Hoje em dia o Brasil é uma terra de oportunidades para estrangeiros brasileiros. A nossa economia é uma das que mais cresce no mundo. A gente está com um nível de desemprego muito baixo e com uma atividade produtiva que precisa muito de gente qualificada. Diante desse cenário, muitos imigrantes já pensam em voltar ao Brasil para abrir o próprio negócio. A partir de R$50 mil, esse sonho pode se tornar realidade. As áreas mais promissoras são as de beleza e estética, vestuário, construção civil e alimentação. Os irmãos André e Anderson enxergaram nesse bom momento econômico a chance de abrir uma empresa. Eles voltaram da Inglaterra há 2 anos e meio e resolveram apostar em um restaurante self-service, que atende em média 200 pessoas por dia. Mas eles confessam, iniciar o empreendimento não foi tão simples. O início é sempre um pouco complicado, né? Tem aquela inexperiência de ser o proprietário, né? De fato foi tudo feito assim meio que na cara na coragem, então foi meio que de supetão que a gente começou a trabalhar, não teve muito planejamento não, a gente foi se organizando com o passar do tempo, na verdade foi assim que funcionou. E esse é um dos maiores erros dos empreendedores iniciantes. A falta de planejamento pode fazer com que o dinheiro ganho lá fora desapareça. Segundo o Sebrae, 30% das empresas fecham as portas antes de completar 2 anos. O que se pretende quando você faz o planejamento é que você possa antecipar possíveis problemas que podem acontecer, dimensionar adequadamente as oportunidades de mercado que existem, mas principalmente pensar, amadurecer a ideia do negócio antes da execução. O cuidado deve ser redobrado quando o assunto é dinheiro. Não confunda as finanças da empresa com as finanças pessoais. Usar o cheque especial da conta particular pode ser mais fácil, mas o custo é bem alto. As taxas de juros podem chegar a 4% ao mês e até 58% ao ano. Bancos públicos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil têm linhas de microcrédito direcionadas para empreendedores com taxas de até 8% ao ano. Nós temos a visão de que o crédito deve ser uma solução para o empreendedor ou para uma empresa de qualquer porte. Ele não pode ser um problema. E o crédito precisa ser dosado para isso. Se é para investimento, deve ser aplicado como investimento. Se é para capital de giro, como capital de giro. Porque eles têm preços, prazos diferentes. O desvio de função de finalidade compromete o negócio. Outra dica: identifique empresas que prestem assessoria para orientar você na montagem do plano de negócios e de publicidade. Os irmãos André e Anderson aprenderam com a primeira experiência. Inauguraram recentemente um segundo empreendimento, um restaurante tipicamente londrino, dessa vez bastante planejado. Agora, a gente está pensando em fazer algo mais um pé no chão. Então contratamos uma empresa de consultoria que está reunindo especialistas em áreas de alimentação, de drinks, de bebidas em geral, de divulgação também. O marketing é muito importante. Quanto mais conhecimento, melhor. Agora a busca vai ser incessante aí pelo conhecimento, trabalho, estudo e dedicação mesmo. E com a gente, Marco Aurélio BD, analista de gestão estratégica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae. Marco Aurélio, muito brasileiro que está lá fora tem o desejo de voltar para o Brasil e abrir um negócio. Que característica esse empreendedor, esse candidato, empreendedor deve ter para ele ser bem-sucedido?
Na verdade, o desejo de abrir uma empresa é um desejo muito frequente no brasileiro, né? A maior parte dos brasileiros deseja ter o próprio negócio. Pelo menos 1/4 dos nossos cidadãos, né, tem interesse em ter o próprio negócio, tem isso como sonho, né? Para você abrir um negócio que tenha chance de sucesso, é interessante você se preparar para isso, né? É interessante que você estude o tipo de empreendimento que você quer realizar e se prepare o máximo possível para aumentar as chances de sucesso do seu empreendimento. E como saber se o negócio vai dar certo ou não? Na verdade, para você abrir um negócio, a gente sempre recomenda que o empreendedor faça um plano de negócio, que é uma coisa bastante simples, que é organizar o conjunto de informações daquele empreendimento que ele quer fazer num papel. Colocar no papel, preto no branco, todas as informações relativas ao negócio. Por exemplo, quem são os concorrentes, né? Quem são os fornecedores? Como é que os fornecedores trabalham? Como é que os concorrentes trabalham? Qual é o espaço que você de fato tem para abrir o empreendimento? Se existe demanda, se existe cliente, qual é a quantidade que esses clientes têm interesse em adquirir, a que preço, enfim, você criar um conjunto de informações para organizar o seu plano de negócio e, a partir dele, verificar se ele é viável, se ele vai gerar lucro. Quais são os estados brasileiros que atualmente oferecem as melhores oportunidades de negócios? A gente pode dizer de uma forma geral que a região norte e nordeste e centro-oeste tem crescido acima da média nacional. Isso significa oportunidades, né? O que está fazendo esse crescimento? Por exemplo, os programas de transferência de renda, por exemplo, o aumento do valor do salário mínimo em termos reais, que tem um impacto muito forte nessas regiões. Então, nessas regiões, a gente verifica um crescimento da economia mais forte e, em geral, em cima da população de renda mais baixa que vem saindo da classe D e E em direção à classe C e B. Ou seja, existem oportunidades ali em expansão, em geral, voltado a uma melhora de renda, mas a partir de uma renda mais baixa para uma renda em direção à renda média, né? Há um crescimento de renda, mas um padrão de consumo de renda que vem melhorando, mas é um padrão de consumo ainda muito simples, o que favorece, por exemplo, atividades como comércio, né, e serviços bastante simples, né? Então, os estados do Nordeste têm essa característica, principalmente. O Centro-Oeste ele tem se destacado muito pelo fato da ocupação do território, novas cidades sendo criadas em processo de franca expansão, a fronteira agrícola também crescendo bastante, né? A produção agropecuária brasileira vem crescendo muito nos últimos 10 anos, nós estamos nos tornando um grande exportador de produtos agropecuários, e isso tem um efeito muito forte, por exemplo, nas cidades do Centro-Oeste, onde também, novamente, nos centros urbanos da região Centro-Oeste, a gente tem um crescimento muito fervoroso de atividades, principalmente do comércio, né? Já no Sudeste, embora ela esteja crescendo abaixo da média nacional, tem uma característica importante, que é a questão dos serviços mais elaborados, com maior valor agregado, serviços mais voltados para uma renda média mais alta, né? Nessas capitais, nas principais capitais, em especial do Sudeste, a gente vê um crescimento muito forte do setor de serviços, voltado para esse público. E, por exemplo, a parte de leitura, editoração, gráfica, educação, saúde, é uma expansão muito forte na região Sudeste, né? E fora isso você tem movimentos mais localizados, por exemplo, a questão da Copa. A Copa vai mobilizar um conjunto de investimentos muito fortes em algumas cidades, que são as cidades polo, né, cidades sede do Mundial, da Copa do Mundo, e que, por exemplo, está despertando um movimento de investimento muito grande na parte de construção civil, e que tem impactos na região, principalmente para micro e pequenas empresas, como fornecedores, como terceirizados, e que, ao mesmo tempo, leva renda para essa região e que, novamente, favorece, por exemplo, o pequeno comércio varejista nessas cidades, né? Fora o setor de serviço, a parte hoteleira, enfim, transporte, comunicação. Você tem, na verdade, um conjunto muito grande de oportunidades, né? O SEBRAE trabalha com alguns projetos voltados para os imigrantes, como, por exemplo, o projeto Decaseg Empreendedor. Você pode falar um pouquinho deles? O SEBRAE procura
elaborar os seus produtos para atender os seus clientes da forma segmentada, né? Então, na medida em que a gente identifica que há um fluxo migratório grande de uma determinada comunidade, a gente desenvolve produtos para essa comunidade. O Decasex é um dos exemplos, né? O estado de São Paulo, o Paraná, principalmente o estado de São Paulo, tem uma população imigrante japonesa muito grande, né? Cujos filhos muitas vezes voltam ao Japão, fazem um conjunto de trabalhos, fazem um pé de meia, né? E voltam com o sonho de abrir o próprio negócio. Como a gente identificou que existe esse fluxo muito forte, a gente desenvolveu um programa específico para esse grupo de pessoas, que vai desde informações relacionadas à própria partida da pessoa daqui para o Japão, até o seu retorno e o que é necessário para ele estar abrindo um negócio próprio. O SEBRAE mantém projetos de ensino à distância, ou algum processo de consultoria à distância para auxiliar esses imigrantes? O SEBRAE tem uma preocupação muito grande de trabalhar com a grande massa de empresas e empreendedores do nosso país. Na verdade, nós temos aí aproximadamente 22 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de atividade empreendedora e a gente precisa trabalhar de uma forma massificada e o atendimento à distância, cursos à distância, atividades à distância, elas são importantes na nossa grade de produtos, né? Nós temos sim, o próprio programa Decasex tem um site específico para eles, então o imigrante ele pode obter informação deste programa num site específico. Agora nós temos também uma série de outros trabalhos que são feitos à distância. Por exemplo, o Desafio SEBRAE é um programa que é feito pela internet com foco nos estudantes do nível superior. Mais de 50 mil estudantes todo ano participam desse processo, né? Nós temos, por meio dos nossos sites, a disponibilização de cartilhas, manuais, publicações, que têm um acesso muito grande, né? Muito obrigada. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a participação dos imigrantes brasileiros. Estamos de volta com Brasileiros no Mundo, hoje com a participação de Marco Aurélio BD do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E agora, vamos às perguntas dos imigrantes. Meu nome é Francisco de Assis Rodrigues, tenho 57 anos, moro no Japão há 6 anos. Eu gostaria de saber o investimento mínimo para abrir um negócio no Brasil e contar com a ajuda do SEBRAE. Francisco, empreender normalmente envolve risco. E você, para diminuir esse risco, é muito importante que você faça um planejamento prévio à abertura do empreendimento. Quando você coloca no papel todas as informações do seu negócio que você quer abrir, você consegue verificar se ele vai ter lucro ou não. Uma das variáveis, uma das informações importantes para você colocar no papel é calcular o investimento mínimo. Esse investimento mínimo depende de negócio para negócio, depende de local para local, depende do quanto você quer colocar de fato no empreendimento. Você pode começar com grande, ou com médio, ou com micro, enfim. Depende do setor de atividade. Às vezes, o mesmo empreendimento feito na cidade de Brasília por exemplo, vai exigir um investimento mínimo maior do que na cidade de Taguatinga, que é uma cidade próxima a Brasília, né, onde o aluguel é mais baixo, onde a mão de obra tem um custo mais baixo. Enfim, é preciso colocar no papel, no seu plano de negócio, o cálculo do investimento mínimo, né? Na verdade, você tem, por exemplo, a maior parte das empresas menores, as microempresas, elas têm uma necessidade de investimento mínimo da ordem de 10 mil a 30 mil reais para iniciar o negócio. Mas, em geral, são empreendimentos muito pequenos. A gente consegue ver, por exemplo, pequenos comércios, pequenas atividades de serviço, que com 30 mil é um número médio mínimo para investimento, né? Mas, como eu falei, se você fizer esse investimento numa cidade onde o aluguel é mais caro, pode exigir mais. Se fizer num local onde o aluguel é mais barato, pode ser que você consiga ter uma necessidade menor. Olá, meu nome é João, eu sou de Goiânia, moro aqui na Espanha há 8 anos e pretendo voltar para o Brasil assim que der certo o negócio que eu comecei aí. E eu imaginei que, botando esse ramo de cosméticos, de salão de beleza,
eu teria um retorno mais rápido. Estou tendo a maior dificuldade para conseguir gente com capacidade para levar o negócio. A questão da mão de obra, hoje em dia, é uma questão muito séria. O Brasil vive hoje quase um apagão de mão de obra, né? Falta mão de obra qualificada, falta mão de obra em condições de oferecer um bom serviço, um bom atendimento. Então, o que a gente verifica é que em muitos negócios, os empreendedores, os donos, precisam investir na qualificação dos seus funcionários, fazer um bom processo de seleção, funcionários que têm identidade com a atividade daquele negócio, no caso cosméticos, né? Funcionários que vão atender de uma forma satisfatória, minimamente satisfatória os seus clientes, quer dizer, os seus clientes provavelmente são, em boa parte, mulheres. Então, que tipo de funcionário atende melhor mulheres que querem fazer processo de embelezamento, né? Então, procurar identificar e casar essas coisas, né? E investir muito na qualificação. De fato, a gente precisa hoje dar um salto em qualidade na mão de obra que nos falta muito, né? Tanto em termos de educação formal, escolaridade, quanto um bom atendimento. E realmente é um desafio. Então, obrigada, Marco Aurélio, pela sua participação aqui no Brasileiros no Mundo. Eu que agradeço e desejo boa sorte a todos os empreendedores. Vamos agora à dica da semana. O brasileiro que vive no exterior e pretende abrir o próprio negócio quando voltar ao país, deve ficar atento. O Sebrae está oferecendo, desde janeiro, cursos à distância. As aulas foram especialmente planejadas para quem deseja abrir uma empresa ou melhorar o próprio negócio. São cursos gratuitos e rápidos. A carga horária é de 16 horas, com previsão de término em 30 dias. São 20 modalidades de cursos disponíveis no site www.sebrae.com.br. É só clicar no link Serviços Online. E no Fala Conselheiro de hoje, a participação do jornalista Ângelo Ishi, eleito para o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior pela região da Ásia, África, Oriente Médio e Oceania. Fala, Conselheiro! No caso do Japão, aconteceu essa tragédia do terremoto e do tsunami e que fez com que aumentasse ainda mais a questão das pessoas que estão tendo que retornar com certa urgência e sem o devido preparo para o Brasil. Então isso criou um novo desafio, que é como a gente deve informar, orientar e atender esses brasileiros que estão tendo que retornar agora às pressas para o Brasil. Então, no meu caso, como conselheiro, eu tive a oportunidade de manter o contato com um núcleo de informação a esse trabalhador retornado que foi criado em São Paulo, né, e que está sendo de grande importância agora para atender a essa nova demanda de pessoas que estão tendo que retornar do Japão e acredito que de outros países do mundo também para o Brasil. E o Brasileiros no Mundo termina aqui. Se você quiser participar do nosso programa, grave o seu vídeo ou escreva a sua mensagem e mande para a gente pelo e-mail brasileiros@ebc.com.br. Para saber mais sobre a TV Brasil Internacional e a nossa programação, acesse o nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br/internacional. Voltamos na próxima semana. Até lá!